A origem da expressão pet não se sabe muito se vem da França, do direito inglês, tratamento que se dá aos animais de estimação hoje são considerados aí os pets. Então essa é a linguagem que se utiliza para tratar dos cãezinhos, dos gatos, enfim, a grande maioria cães e gatos, mas os pets são todos os animais de estimação. E a gente fala hoje sobre essa questão por conta das transformações que as legislações no mundo inteiro estão implementando na questão do tratamento dos pets, dos animais de estimação. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 225, fala da proteção efetiva da fauna e da flora e proíbe expressamente ali os maus tratos em relação aos animais de uma maneira genérica. Porém, o nosso Código Civil trabalha a ideia de que os pets são bens móveis semoventes, sem muitas garantias, tratando aquilo como alguma coisa que possa ter uma propriedade passada de um para outro, comprada, negociada, enfim, uma coisa muito fria, se nós analisarmos a importância que os pets têm no dia a dia das sociedades no mundo inteiro. Tudo impulsionado e incrementado durante o período da pandemia. Dados mais recentes do IBGE dão conta de que nós temos aí mais pets nas casas do que crianças, segundo os registros do IBGE. E nós somos já o terceiro país no mundo em que há uma convivência muito harmônica das pessoas, dos seres humanos com os pets. E é por conta disso que há vários projetos de lei que tramitam nas nossas casas legislativas federais. Projetos que querem avançar um pouco mais nessa questão de simplesmente considerar um bem, um objeto. Projetos que querem tratar ali de famílias que envolvam multiespécies e aí, portanto, atribuir aos animais de estimação, direitos de serem assegurados, inclusive na justiça, direitos que possam dar um tratamento mais condigno e direitos esses que possam também manter uma relação adequada em relação aos tutores, aos donos desses pets. Por conta disso, então, essas transformações acabam sendo bastante consideradas nos debates das pessoas que trabalham com essas matérias e, obviamente, que isso não passaria despercebido pelos nossos tribunais. Então, várias questões envolvendo os pets são levadas aos tribunais, especialmente questões de com quem fica, num caso de uma separação, de um divórcio, de uma finalização de uma união estável. São várias questões que são enfrentadas pelos tribunais. E o Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância que julga esses casos, tem uma visão bastante particular, considerando que os animais, os pets, os animais de estimação, são seres muito sensíveis e, portanto, merecem um tratamento caso a caso e muito mais do que simplesmente aquelas limitações do nosso Código Civil, que trata de uma maneira muito fria. E, portanto, a legislação, os nossos legisladores já estão acompanhando também aquilo que os tribunais têm impulsionando. Então, nós temos vários projetos de lei que estão para ser votados, que envolvem essas questões. E como essas relações são muito importantes, nós devemos ter bastante atenção em relação a isso. Dentre os vários projetos que existem tramitando nas casas legislativas, na Câmara Federal e no Senado, um deles merece relevância e merece importância porque ele está muito avançado, já foi aprovado pelo Senado, que é o 5.720, do senador Jaime Campos, e ele trata da guarda compartilhada em relação aos pets. Vejam que interessante, é um projeto que vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, deve ser aprovado também na Câmara e vai determinar toda uma regulamentação para a guarda compartilhada dos pets. Naquelas situações em que o casal, marido e mulher, divorciando, não se acertam com quem ficará o cachorrinho, o gatinho, enfim, ou numa união estável em que há um rompimento, as pessoas não se entendem. E aí, portanto, hoje os juízes têm considerado, têm aplicado de alguma medida a guarda compartilhada, que é aquela guarda compartilhada que já se aplica aos filhos, até porque a tendência dessas transformações em relação aos pets também é de considerar
que os pets seriam aí por uma questão, uma afinidade, um parentesco quase que por uma afinidade e, portanto, nada mais lógico do que aplicar a compartilhada guarda nesses casos. Então deve se tornar lei a qualquer momento, vai alterar efetivamente o Código Civil e o Código de Processo Civil, trazendo uma primeira grande modificação na nossa legislação, trazendo então a guarda compartilhada com uma série de indicativos. Como é que fica a questão do sustento daquele pet, se ficar numa guarda unilateral, como é que são divididas as despesas, se ficar na guarda compartilhada, ou seja, um compartilhamento de obrigações e direitos, quem paga para quem, como é que ficam os filhotes, como é que são feitas essas divisões. Tudo isso, meus amigos, visando sempre buscar uma melhor situação, um melhor status para os pets. Logicamente que temos que trabalhar nessa perspectiva da busca de uma melhor condição desses animais muito sensíveis, que têm um sentimento muito aflorado, e por outro lado também assegurar que as pessoas que são seus tutores possam manter essa convivência e não haja uma ruptura, uma abrupta ruptura num caso de divórcio, por exemplo, em que aquilo pode causar um prejuízo muito grande para as questões sentimentais das pessoas que amam esses animais, tanto o casal separando quanto os filhos ali envolvidos. Então, em boa hora, essa modificação legislativa deve ser aprovada a qualquer momento e várias outras, trazendo sempre, de um lado, a maior proteção aos animais e, de outro lado, uma maior proteção e segurança aos humanos, aos seres humanos, que estão muito vinculados, por questões mais variadas, aos seus pets, cada vez mais, como dito aí em pesquisas do IBGE, dizendo que nós já somos o terceiro país no mundo em quantidade de pets e essa afinidade com esses animais merece proteção legal e constitucional.